Da honra e toda glória. Amém. Da honra e toda glória, meu querido irmão, minha querida irmã, a Cristo. Paz do Senhor a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo do Senhor, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje, meu querido irmão, você vai ver comigo nas Sagradas Escrituras as relíquias dos santos. Né? Nós costumamos ver que a Santa Mãe Igreja sempre traz essa tradição veterotestamentária de levar consigo, na fé desta igreja, ou seja, na fé que ela professa, as relíquias dos santos, e são bíblicas. Para as falsas doutrinas, para falsos profetas, nada tem sentido, mas para a igreja cristã e para o povo veterotestamentário, sempre foi uma tradição estar unido com os que estão ainda aqui, aqueles que já se foram, que se tornaram nossos intercessores. Pois bem, meu querido irmão, nós vamos ver aqui nas Sagradas Escrituras, desde o povo de Deus veterotestamentário, da aliança antiga, já se tinha o costume de levar consigo as relíquias dos homens ilustres, das mulheres ilustres, ou seja, dos santos e santas, né, de sua fé. Por isso que nós vemos hoje, né? Nós vemos hoje a relíquia de Santo Antônio, a relíquia de São Francisco, a relíquia da Beata Helena Guerra, né? E relíquia de todos os santos, relíquia de São Padre Pio. A Virgem Maria disse numa aparição para um santo, que agora não me recordo, da Santa Mãe Igreja, que as relíquias que Jesus mais amava eram as relíquias de São Tomé. Para você ter uma ideia, né? Que são bíblicos, todas as relíquias são bíblicas. E as relíquias curam, as relíquias fazem milagres. Abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 13, e você vai ver comigo, neste vídeo, as relíquias da fé cristã é bíblica. Nós vamos entrar na Sagrada Escritura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já, pedindo a você, não esqueça de dar um joinha e convidar mais um a se inscrever nesse canal, porque aqui nós mostramos a fé católica pelas Sagradas Escrituras. E em breve, na página Católicos Pentecostais e na página Programa de Filho de Pentecostes pelo Facebook, Apologética Bíblica, desmascarando as doutrinas, as falsas doutrinas atuais. Preste atenção, em Êxodo capítulo 13, versículo 19, você vai ver que já era um costume veterotestamentário levar consigo as relíquias dos santos. José tenha morrido no Egito, e logo quando Moisés foi o libertador daquele povo do Egito, veja comigo o que acontece. Êxodo 13, 19, vamos lá. Moisés levou os ossos de José. Pácata. Aqui está a prova. Aqui está a prova. E nós vamos ver na Sagrada Escritura, através das relíquias, que só tem uma fé, uma igreja no Novo Testamento que leva consigo em sua fé as relíquias dos santos. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Mais uma prova de que ela é a igreja autêntica e verdadeira, fundada por Cristo. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Está aí. Está vendo comigo na Sagrada Escritura, Êxodo 13, 19, que era um costume de sempre levar as relíquias dos santos com eles em suas peregrinações. E nós estamos nesse mundo numa peregrinação, né? Estamos peregrinando neste mundo. E aqui já está começando a chover de novo. Eu espero que, né, que esse vídeo não faça que naquele lá que está no canal, o Fábio Jussiana, que eu estava mesmo aqui nessa árvore gravando, né, e bateu a chuva aí. Ó, chuva. Muito bem, vou mostrar para vocês que as relíquias, sim, que as relíquias curam. Que as relíquias fazem milagres. Presta atenção.
2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano excursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o corpo no túmulo de Eliseu. Quando o morto tocou os ossos de Eliseu para a orelha, ressuscitou, voltou à vida e pôs-se de pé. Pácata. Aqui está, e a chuva está arrochando. Aqui está a prova bíblica que as relíquias da Santa Mãe Igreja, elas curam, elas fazem milagres, elas libertam. Quantos milagres não têm acontecido pelas relíquias da Beata Helena Guerra? Quantos milagres não têm acontecido com as santas relíquias dos santos que a igreja leva na sua fé? E nós estamos vendo na Sagrada Escritura e ainda não chegamos nem no Novo Testamento, estamos ainda no Velho, no Antigo. Estamos vendo ainda no Antigo Testamento. Quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, aqui está chovendo, estamos chuva, né? Eu coloquei mais aqui sobre o aparelho para ver se... Quando ele toca os ossos de Eliseu, o que acontece com ele? Ele ressuscita. Aqui está a prova que as relíquias dos santos fazem sim milagres. É obra de Deus. Pois é, mano. Eles correm com medo dos guerrilheiros, com medo daquele exército adversário, joga lá o corpo do homem no chão, o corpo sai resbolando e cai na cova de Eliseu, toca nos ossos de Eliseu e ressuscita, volta à vida. Aqui. Palavra de Deus mostrando. Palavra de Deus falando que as relíquias dos santos fazem sim milagres. Infelizmente, não vai dar para continuar. Deixa eu ver o aparelho como é que está. Vamos ver se dá para a gente continuar. Vamos tentar continuar, porque se a chuva engrossar, aí a gente tem que terminar este vídeo, né? Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 48, versículo 15. Eclesiástico falando, ainda veterotestamentário, no Antigo Testamento, falando de Eliseu. Olha, diz assim: durante a vida Eliseu fez milagres, fez prodígios. Durante a vida fez prodígios, depois da sua morte fez milagres. Pácata. Aqui está mostrando que depois da morte dos santos continua ainda fazendo milagres. É a Bíblia Sagrada. E quem é a única igreja que prega isso? Una, santa, católica e apostólica. Mais uma prova de que a igreja verdadeira de Cristo, fundada por ele, ela é católica. Porque em sua doutrina, em seus ensinamentos, e Jesus disse, quando enviou ela, quem vos ouve a mim ouve, Lucas capítulo 10, versículo 16, quando ele envia a igreja, quem vos ouve a mim ouve. Quem rejeita essa igreja, está me rejeitando. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então preste atenção, meu querido irmão, que quando nós rejeitamos a fé da igreja fundada por Cristo, abandonamos, cometemos o pecado de apostasia, que é abandonar a fé católica e ouvir a falsos profetas, a falsas doutrinas, de homens que se denominaram apóstolos, de homens que se preconizaram, se denominaram pastores, de homens que se denominaram ministros. Ministros? Que posição de mãos esse cara recebeu para poder... De quem? Que sucessão apostólica tem para poder ensinar? Para poder se denominar ministro do Evangelho? Hã? São obras de Satanás. Não vem de Deus. Para enganar e deturpar o caminho da verdade, ensinando aquilo que não é doutrinário, que não foi doutrinado por Jesus, como ele doutrinou a sua igreja. A igreja de Jesus, fundada por ele, ela é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Não é essas igrejinhas que nascem nas esquinas, não, amados. Nessas igrejinhas, não é eu, Fábio, eu agora
abandonei a fé católica, agora eu me denominei ministro do Evangelho de Cristo. Eu sou ministro agora eu sou. Aqui a Bíblia debaixo do braço. Agora eu sou ministro do Evangelho. Agora eu vou sair, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 5 e 6, por as casas, enfeitiçando mulherzinhas carregadas de pecado, enfeitiçando um e outro, mentindo para um e para outro, dizendo, olha, a igreja não salva, olha, a igreja não vale de nada, o que vale é o que diz a palavra, a Bíblia é infalível, é a Bíblia que salva, aqui está dizendo que é a Bíblia que salva, essas imagens que tu tem aí, olha, isso é ídolo, olha, deixa eu dizer para ti, a salvação está aqui, não é a igreja que salva, deturpando as Sagradas Escrituras. A igreja, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus disse a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligar na terra. Jesus disse em outras palavras, tudo o que for ligado à tua igreja na terra, que é a minha igreja, da qual tu és a cabeça, o príncipe dos apóstolos, aqui na terra. Tudo que tu ligar, tudo que for ligado a essa igreja na terra está ligado à eternidade. Tudo que desligares dessa igreja na terra será desligado da eternidade. Não existe salvação fora da igreja católica. Não existe. Biblicamente falando, em um dos conselhos da igreja ficou claro, nos primórdios da igreja, nos primórdios do cristianismo, ficou claro em um dos conselhos da igreja, não existe salvação fora da igreja católica apostólica romana. Não existe salvação fora da igreja. Não existe. A Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse, eu digo porque conheço, não existe salvação fora da igreja católica. Escute, você quem quiser escutar. É um problema seu. Você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser de sua vida. Mas que não existe salvação fora da igreja católica. Não existe. Não existe fora da igreja católica. Atos capítulo 2, versículo 46, diz, e o Senhor ia juntando mais... A Bíblia vai dizer que o Senhor ia juntando mais pessoas à sua igreja que estavam a caminho da salvação. Juntando a quem? A igreja. Colocando aonde? Pessoas na igreja. Que é nessa igreja onde está o caminho da salvação. Ela é coluna, sustentáculo, a verdade. Quem rejeita ela, rejeita Cristo. Entende? Lembra quando Saulo perseguia essa igreja? Saulo, por que tu não persegaste 9 perseguidores da igreja? Quem persegue a igreja, quem sai dessa igreja, quem abandona essa igreja, está abandonando Cristo. Porque ela é o corpo de Cristo. Não adianta querer só a cabeça. Não adianta eu me denominar pastor agora, um apóstolo. Apóstolo Fábio Pentecoste. Fundou a igreja apostólica A Vida Plena. Igreja apostólica A Vida está perto. A igreja apostólica A Salvação está perto. Amados, isso não adianta. Isso é heresia. Isso é apostasia. O pecado que não tem perdão contra o Espírito Santo dentro da Sagrada Escritura que Jesus falou, chama-se apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3, que ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, o abandono da fé católica. Sabe por quê? Porque em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, diz que os homens já não suportaram mais a sã doutrina da salvação. Já não suportam mais o ensinamento da igreja católica. Eles já não querem mais, já não aceitam mais, já não entra no coração. Então vamos buscar essas placas denominacional. Igreja do dedo maior de Jesus. Igreja vermelha do manto de Cristo. Igreja... Amados, são placas dadas por homens. Igrejas diabólicas. Isso não é de Deus. Isso é apenas para deturpar, para enganar aqueles que não têm o conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 5 e 6. Enganam, passam nas casas enganando. Jesus disse, guardai dos falsos profetas que vêm a voz disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos. Isso é lobos, disfarçado de ovelhas, vestido de pele de cordeiro. Mateus 7,15. Se você pega o versículo 21 ao versículo 23 do mesmo capítulo 7 de Mateus, você vai ver. Nunca vos conheci, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado. Mas estão pregando a palavra. Nem todo aquele que prega a palavra entrará no reino de Deus. Mas aqueles que vivem a doutrina da igreja, que é fundamento, que é coluna da verdade. Porque nela está a verdade. Não existe duas verdades nem meia verdade. A única verdade está com a igreja fundada por ele, que é o seu corpo. Segundo, repito, 1 Timóteo 3,15. Ela é coluna. Ela é fundação, ela é base. Só dela vem a verdade que pode nos salvar. O ensinamento verdadeiro que pode nos salvar. Só dela. E ela
leva em sua fé as relíquias dos santos. Quer um pedaço de pano da veste daquele santo, de Santo Antônio, ou do osso de alguns santos, que intercede, que está intercedendo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Mostra que esses santos estão no altar do céu intercedendo pela igreja. Você está me compreendendo? Você está me entendendo, amado? Que a única fé verídica, verdadeira, é a fé católica e mais nada. O resto é balela. O resto foi homens que inventaram. Criações demoníacas. Como diz 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. O Espírito Santo diz apressamento que nos últimos dias alguns vão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embosteiros de doutrinas diabólicas. Entendendo? Aqui a Bíblia está dizendo, Eclesiastes 48, verso 15, que durante a vida Eliseu fez prodígios. Depois da morte fez milagres. É isso mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Passando uma folha, capítulo 49, versículo 12 diz: quanto aos 12 profetas, refloresçam os seus ossos em seus túmulos. Olha a oração dos santos. Olha a oração dos santos. Quanto aos 12 profetas, refloresçam os seus ossos em seus túmulos. E aqui está os corpos incorruptos. Outra tradução diz, quando o morto tocou no corpo de Eliseu. Essa tradução diz, tocou nos ossos de Eliseu. Outra tradução diz, tocou no corpo de Eliseu. Voltou à vida. Vocês estão me compreendendo, mano? Como é forte essa palavra? Isso é ensinado por quem? Pela única igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 44, olha mais um verso de corpos incorruptos. São Padre Pio. Os corpos incorruptos. Você vê o corpo de um pastor, quando bate na terra, já vira pó imediatamente. Mas os santos foram tão santos, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 1, o vosso culto espiritual é entregar de corpo e alma ao Senhor, para ser santo no corpo e na alma. Esse é o vosso culto espiritual. 44 de Eclesiastes, versos 14 e 15. Seus corpos foram sepultados em paz. Seu nome vive de século em século. Proclama os povos sua sabedoria e canta que a Assembleia, a igreja canta os seus louvores. Floresçam nos sepulcros os corpos incorruptos. Florescem dos seus sepulcros, porque continua. A cintura de Padre Pio ainda bombeia sangue, está viva. Corpo incorrupto. São Padre Pio de Petriotina. Aí dizem as falsas heresias, a igreja colocou lá um pozinho, colocou um remédio para que o corpo não virasse pó. Né? Santa Cecília, do século I para o século II, a igreja já tinha o pozinho, né? Para colocar, e está lá o corpo corrupto de Santa Cecília. Entende? Heresias. As falsas doutrinas só têm uma missão nesse mundo: mentir e deturpar contra o caminho da verdade. Desviar as ovelhas. Paulo disse que depois da minha partida se introduzirão lobos que não pouparão o rebanho, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 28. Que não pouparão o rebanho com o intuito de desviar as ovelhas do caminho da verdade. Abre os olhos, amados. Aqui eu não posso me alongar falando muito de falsa doutrina, porque senão vão excluir, deletar meu canal, como fizeram com o primeiro. Mas na página católica pentecostal e programa Filho de Pentecostes, apologética desmascarando, vou começar, apologética bíblica desmascarando as falsas heresias protestantes. Vou estar furando no cão. As adulterações, deturpações bíblicas protestantes, eu vou mostrar tudo no meu Facebook. A página Católica Pentecostal e na página Programa Filho de Pentecostes, pelo Facebook. Em breve, se Deus quiser. Vamos para o Novo Testamento? Vamos lá. Atos 5:15. Olha só. Olha que relíquia santa de São Pedro. Presta atenção. Diz assim: cada vez mais aumentava a multidão de homens e mulheres que acreditavam no Senhor através de sua igreja. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-os em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra tocasse algum deles.
Vinha das cidades vizinhas de Jerusalém, afluía muita gente trazendo enfermos e atormentados por espíritos. E todos eles eram curados. Apenas com o quê? Com a sombra de Pedro. Pácata. Apenas com a sombra do Papa da igreja, São Pedro. Voltava lá. Os apóstolos não tinham tempo de estar atendendo, porque eles estavam compromissados na divulgação do evangelho, da doutrina da igreja. Mas quando tocava a sombra de São Pedro, com a sombra dos apóstolos, tocavam, essas pessoas elas eram curadas, elas eram libertas de todo o mal. Quer mais? 19. De Atos dos Apóstolos. Olha aqui. Eu mostrei relíquia em osso, agora eu vou mostrar relíquia em pano. Como você sabe que na igreja católica tem. E a única fé é a prova de que ela sempre levou consigo as relíquias dos santos. Está aqui. Preste atenção. Capítulo 19, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Pácata, que está a prova. As relíquias dos santos, através de panos. Nós vimos através dos ossos de Eliseu. Nós vimos através dos panos que eram tocados no corpo de Paulo. Nós vimos através da sombra de Pedro. As relíquias fazem sim milagres, é bíblicos. E quem é a única fé que leva as relíquias consigo na sua fé? A Igreja Católica Apostólica Romana. Você não vê relíquia de ninguém, igreja protestante não, mas essas igrejas aí, essas placas criadas por homens. É só na igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica, aleluia, glória a Deus, enxergue por caridade. Eu estou trazendo a fé católica, eu mostro a doutrina da igreja, porque a Bíblia só fala de uma doutrina, da doutrina da igreja fundada por Cristo, na Bíblia Sagrada, e você ainda escuta a protestante, a louvorzinho, é porque tocou minha alma, é porque eu estava assim, eu estava, sabe irmão, eu estava tão de um jeito, que eu estava... Quem disse que fé é sentimental? Não. Romanos 11,6 diz que a fé crê naquele que não vê. Por isso nós olhamos para a Eucaristia, um pedaço de pão fino, e a nossa fé, e a Bíblia Sagrada, e a fé de 2000 anos, ensinada por Cristo, diz: é minha carne, é meu sangue. Comam, se quiserem ter vida eterna. Se alimentem deste pão, se querem ter vida eterna. E vou ressuscitar no último dia, João 6,54. Você está entendendo, amados? Você está compreendendo? E aqui eu paro porque a chuva está arrochando de novo. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Que fé maravilhosa, que fé linda, é a única fé que a Sagrada Escritura fala, verdadeira, é dessa igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, meu Pai do céu, é óbvio, está claro para nós, entendeu? Compreendeu? Então o que eu peço é que a Virgem Maria abençoe você, com as graças de Cristo, todas as graças do céu. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de se inscrever nesse canal, promova essa obra que traz a doutrina da igreja, promova esse canal, indique para outras pessoas, porque aqui traz a doutrina da igreja pelas Sagradas Escrituras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, porque a chuva está arrochando de novo. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Um abraço a todos.